Bom, e agora que vocês viram, já entenderam basicamente quais são os produtos aí que a gente tem gerados dentro desse espectro que a gente tem da cartografia e da fotogrametria, a gente vai falar um pouco das análises agronômicas, só para encerrar a apresentação aqui. As análises agronômicas voltadas para cana-de-açúcar, tá? Então, eu gosto de falar que a gente, quando eu estava lá no campo, a gente só tinha dados, né? A gente tinha os dados ali e a gente coletou aqueles dados. Os dados é a foto, ponto de apoio, aquilo lá sozinho não gera nada. Aí, em segundo lugar, quando a gente processa, a gente transforma aquilo em informação. Agora a gente tem material suficiente para poder analisar e tirar conclusões com base nessa informação que foi gerada, e a análise nada mais é do que a geração de conhecimento em cima dessa informação que foi gerada, tá? Mais um desenho aí só para exemplificar isso. A informação é uma coisa que ainda para o seu cliente ela não vai ter muita utilidade, e o conhecimento ele vai gerar a tomada de decisão, tá? Então a primeira coisa de análise agronômica que eu posso mostrar aqui para vocês, que nem é tão agronômica assim, é mais geral, né? Praticamente todo mundo vai usar isso quando está trabalhando tanto no campo quanto na área urbana, são as curvas de nível, tá? As curvas de nível, para quem não está familiarizado, são linhas mesmo que tem uma elevação definida, tá? Só exemplificando aqui, por exemplo, ela tem uma elevação definida aqui, vamos supor, 500 metros, e onde essa linha está passando tem 500 metros, então é uma forma de representar um relevo 3D, né, que é a nossa superfície terrestre, no papel com base nesses contornos. E isso, para a área agronômica, o que é bom? Você consegue planejar o plantio, para ter o melhor escoamento depois da produção, você consegue também planejar o escoamento de águas pluviais, fazendo curvas de nível, né, no próprio terraceamento agrícola, né, na plantação, para você reter as águas, prover infiltração, diminuir a erosão. Então é um tipo de análise que é passível aí, tá? Outra análise que eu queria mostrar para vocês, que a gente já comentou aqui, que o amigo perguntou lá, é a linha e falha de plantio. Isso aí é o campeão de vendas, tá? O pessoal que vem atrás da gente é linha e falha de plantio sempre, tá? E o que é a linha e a falha de plantio? Basicamente, é você fazer a imagem aérea dessa cana-de-açúcar. A gente utiliza um algoritmo, tá, que vai identificar as linhas de cana e vai transformar isso em vetorização, tá, em desenho, em linha mesmo, do AutoCAD, lá em Polyline, em Shapefile também. Então, assim, para que serve isso? Qual que é a vantagem de você ter linha e falha de plantio? Primeiro, a linha a gente já até comentou aí, que é a questão da colheita, você ter exatamente onde essas linhas estão posicionadas para ter uma melhor colheita depois, sem precisar ficar fazendo muito ajuste, evitar pisoteio, ter uma maior produtividade na colheita. E a falha de plantio, ela serve como uma estimativa de produção daqueles talhões, tá? Então ele fala se o talhão vai produzir bem ou não, com base, porque assim, às vezes deu falha, não brotou aquela cana que foi plantada, então ficou um buraco, às vezes morreu e tal. Então assim, você tem ali um buraco, e esse buraco é identificado e quantificado, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, nesse exemplo específico aqui, a gente tem, por exemplo, o talhão 1, área 2 hectares, aí 2,96, 19 mil metros de linha, 451 metros de falha, 2% de falha. Com essa estimativa, eu sou engenheiro civil, eu não consigo tomar decisão para o cliente, por isso que aí entra vocês que são engenheiros agrônomos aí, da área específica, que vão entender, ler isso aqui, ou mesmo produzir isso aqui e indicar para o seu cliente o que fazer. Mas no caso das usinas, eles têm essa tomada de decisão interna e eles vão verificar se há necessidade de fazer um projeto de reforma do talhão para refazer um replantio, né? Se ainda a cana tiver num porte mais baixo, ou se já foi, aquele talhão vai ser um talhão abaixo da média. Então você consegue fazer esse planejamento. Um indicado é que essas linhas e falhas sejam feitas aí quando a cana ainda está num porte baixo ainda, tá? Um porte baixo para médio, assim, que você consegue ter uma diferenciação bem grande da linha. Depois que a cana está muito alta, vira um maciço, assim, vira uma massa verde, aí você já não sabe mais onde estão as linhas. Então, quando ela está ainda pequenininha assim, você consegue ter uma noção bem bacana das falhas e das linhas aí. Então, isso auxilia na colheita, né? E também do piloto automático aí na parte da colhedora, né? Essa colhedora não é de cana, mas só para vocês terem um exemplo visual aí da coisa, tá?
Bom, uma outra coisa que também é muito pedida, que é campeão também, é índice de saúde de vegetação. O índice de saúde de vegetação, ele vai indicar para a gente no mapa qual é o percentual de saúde, o vigor vegetal realmente. Como que a gente faz isso? Bom, a luz, ela é uma radiação eletromagnética e a luz visível, a única diferença dela, por exemplo, sei lá, da onda de rádio ou do raio-x é a frequência que ela oscila, tá? Então a gente tem aqui de 400 até um pouquinho menos, até 700 nanômetros, a gente tem o espectro da luz visível. E esse espectro, ele é numérico, basicamente. E quando você faz uma foto, o que a câmera está fazendo é registrar esse espectro em diferentes compartimentos. Então você tem o compartimento verde, o vermelho e o azul, por exemplo. E aí esses compartimentos, o computador, a câmera, estabelece uma quantidade de valor com base no que ela estava recebendo de espectro visível de luz, tá? E com esse valor, a gente consegue fazer uma continha de padaria, tá? Muito simples, em software específico para isso, para gerar um valor com base nesse cálculo de luz que a gente está trabalhando, tá? Então, no caso aqui, eu coloquei a fórmula do VARI, que é um índice que é com luz puramente visível, não tem infravermelho nesse caso, tem alguns que você usa infravermelho, que são mais precisos na questão da saúde, mas esse caso aqui você consegue trabalhar com a câmera do Phantom, do jeito que tá aqui, entendeu? Então como é que você faz? Você vai utilizar a banda verde menos a vermelha, dividido por verde mais vermelha menos azul. O resultado disso vai variar de -1 até 1, sendo que quanto mais próximo de 0 ali, geralmente a gente já está falando de terra, tá? E mais próximo de 1, uma planta com extremo vigor vegetal, e muito próximo de -1, a gente está falando de água, solo exposto e tal. Então, assim, você tem essa variação numérica. E a gente fala para o software colorir com base nessa variação numérica e a gente tem esse tipo de visualização, tá? Então, por exemplo, você pega aqui nessa foto aérea, você não tem como saber a qualidade de saúde dos talhões só olhando, né? Uma pessoa que tem mais experiência vai olhar e falar, não, ali tá com praga, ali tá ruim, ali tá... Mas olhando assim, friamente, você não consegue ter muita certeza. Só que quando você tem esse cara aqui, você consegue, por exemplo, saber que aqui no meio, ó, você tem um pontinho aqui que tá bem vigoroso, ó. E se você der um zoom lá, ó, realmente tá um pouquinho mais verde, ó. Aqui, ó. Então, é esse que é o mapa de saúde de vegetação. E aí eu vou indicar pro cliente aonde que tá com problema, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui você tem um problemão, ó, aqui, ó, bem nessa parte você tem um buraco aqui, provavelmente aconteceu alguma coisa, alguma praga, alguma coisa, que ali a cana morreu, então, assim, desapareceu, ali não tem, é só terra. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas isso daí serve para você ter a noção exata do que é o problema que está dando na cana ali? Não, isso pode ser diversas coisas, pode ser o pH do solo que está desregulado, você tem um solo muito ácido ou muito alcalino que está prejudicando aí a tomada de nutrientes do vegetal, você pode ter um estresse hídrico aí, você pode ter um estresse de temperatura, você pode ter pragas atacando, tudo isso vai fazer com que a luz que a planta está emitindo saia da taxa normal, que é ficar mais verdona, e vai diminuindo, fazendo com que o software identifique isso para a gente, aonde está com esse vigor vegetal pior, tá? O próximo caso aqui é a detecção de plantas daninhas, tá? Também é uma coisa que o pessoal pede bastante, agora tem pedido mais, tá? Por conta de alguns aspectos aí. E o que é isso? A gente, através da imagem e alguns índices de saúde, a gente consegue detectar aonde a gente tem uma maior incidência de plantas invasoras aí, tipo mamona, corda de viola, essas coisas que invadem a cana aí, que eu mais pego é mamona, na verdade. Mas tem bastante, aí você vê aí no mapa e mostrando onde que você tem a maior incidência para que sejam tomadas as medidas necessárias aí. Também não é muito legal fazer quando a cana está muito densa já, porque senão você perde também muito espectro de luz ali, né? Mas é legal fazer quando ela está com um porte mais médio, assim. Mas dá para gerar também. E aí a gente usa esse mapa de daninhas para fazer o mapa de aplicação de defensivo em taxa variável. Esse sim é o que a galera pede bastante, assim. Então eu pego lá o mapa de daninhas, que é basicamente eu indicando onde as daninhas estão, e eu gero um mapa que eu vou passar para o meu cliente, aonde ele vai poder pôr isso aqui, por exemplo, no pulverizador lá automático dele, que tem sensor no bico, ou então num drone especializado para isso, que tem aplicação em taxa variável, e eu vou indicar para ele, por exemplo, cada quadradinho desse aqui, a taxa que ele vai aplicar. Por que é muito bacana isso? Eu digo que é ganha-ganha. Por quê? Por exemplo, o que está amarelo, ele vai aplicar só 60% do que ele aplicaria normalmente.
o que está rosa ele vai aplicar 80% e o que está vermelho mais escuro ele vai aplicar 100%. Por que é ganha-ganha? Porque, cara, nesse caso, ele vai economizar insumo e também vai economizar o meio ambiente, né? Porque, assim, a gente tendo menos defensivo sendo jogado, a gente tem menos absorção disso no solo, a gente tem menos disso também nos mananciais. Então, é um ganha-ganha, né? Então, basicamente, o mapa de daninhas a gente usa para fazer esse da taxa variável. E, cara, a taxa variável está sendo uma coisa muito utilizada por conta da economia nos insumos que o pessoal está utilizando. Existem outros mapas de taxa variável também, que alguns tratores já fazem, com base só na biomassa que ele está colhendo, ele consegue gerar ali o mapa de taxa variável. Nesse caso, a gente está trabalhando com base na imagem aérea que a gente gerou com o drone, tá, gente? Então, basicamente, eu mostrei alguns tipos de análises que a gente faz, que a gente presta aqui no escritório, com base nesse mapeamento que a gente faz. Existem outras análises. O interessante dessa área também é que, como é uma coisa nova, você pode desenvolver sua própria análise, entendeu? Você fala, cara, eu acho que o pessoal tem deficiência para analisar tal coisa. Por exemplo, um exemplo que eu tenho, conheci uma pessoa lá em Marília que estava trabalhando com um greening na laranja, né? Ele usava uma câmera especial para detecção do greening na lavoura de laranja e limão, né? Que é um problema, uma doença que mata tudo, assim, tem que ir arrancando, senão ela pega para todo lado, e aí você conseguia fazer a detecção. E o greening é muito difícil de detectar, né? Você tem que detectar pé por pé, o cara tem que andar no meio das ruas da laranja para ir olhando, ver se ela tá com mancha. Então, assim, é bem difícil você fazer a detecção manual, e aí com o drone você já tem uma visão geral, assim, panorâmica da tua lavoura. Então, assim, isso daí é mais uma questão também acadêmica, a galera começou a bater firme, aí o pessoal tava comentando no começo de trabalhar TCC, disso e tudo, então é muito bacana. Então, basicamente é o seguinte, galera, drone, vocês veem, eu sou engenheiro civil e estou trabalhando nessa área, vocês veem o negócio como tá, aquecida a coisa, como tem demanda de profissional, tem pouca gente que ainda sabe fazer, tem muita gente que sabe voar, mas tem gente que não sabe processar, tem gente que sabe processar, mas não sabe ir a campo. Então, assim, falta profissional. É uma área que não é o futuro, já é o presente. Assim, a gente vê grupos gigantes de cana utilizando o drone assim 24/7 na lavoura, porque vê que aumenta a produtividade mesmo, vê que diminui custo. Então, assim, é uma coisa muito bacana para vocês correrem atrás, buscarem saber mais, tá? Dar uma pesquisada. E tem muito campo, por exemplo, você pode trabalhar na área de mapeamento, você pode trabalhar na área de pulverização, tem muito campo ainda para ser aberto, várias análises para serem descobertas. Então, basicamente é isso, pessoal. E aí, aproveitando, eu tenho um curso online, tá, pessoal? Na Udemy, que é uma plataforma online de cursos, tá? É o mapeamento aéreo e topografia com drones. Eu ensino lá a fazer um mapeamento do zero, tá? Do início ao fim. Você vai pegar, você vai aprender a fazer planejamento, a processar os dados, deixar tudo zero, assim, voar o drone. Detalhe, todos os dados que eu uso para processar no curso, eu disponibilizo para vocês fazerem download, processar junto comigo. A plataforma conta com pergunta e resposta, você pode perguntar, eu respondo em até 2 horas. As perguntas ficam todas fixadas no mural, você pode aprender com outras perguntas que a galera fez. Tem mensagem direta comigo, tem legenda, são 9 horas de conteúdo para você assistir a hora que você quiser, on demand, tá? Então, assim, é muito bacana, dá para você assistir no celular, na televisão, no tablet, no computador, a hora que você quiser. Ganha certificado de conclusão no final. É o curso desse segmento mais bem avaliado da plataforma e é vitalício, viu? Vocês vão acessar, é vitalício, você pode assistir para sempre esse curso. Eu atualizo o curso, posto conteúdos novos direto, então os conteúdos novos que eu postar, você vai ter acesso. Eu interajo com a galera, é uma comunidade, então é bem bacana. Se vocês quiserem, tiverem interesse em aprender a mapear realmente, porque aqui eu dei um overview geral da coisa para vocês entenderem como que funciona, tirar umas dúvidas, entenderem, falar, ó, realmente, cara, o negócio é louco, eu quero participar disso. Vai lá fazer o curso, cara, que você vai aprender a fazer um mapeamento do zero, você vai aprender a planejar, capturar, processar e deixar lá o teu ortomosaico bonitão pro teu cliente.